Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bem, dando continuidade ao nosso mini curso, conforme falado na aula anterior, a aula de hoje será sobre o período posterior, ou seja, desde a proclamação da República em 1889 até o governo de Juscelino Kubitschek, que finda nos idos da década de 50 do século XX, certo? Bem, antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de dar boas-vindas aos novos inscritos do canal. Gostaria de dizer que este é um espaço aberto para o diálogo, para comentários respeitosos e que se sintam à vontade para expressar as suas opiniões, certo? E, além disso, para quem não acompanhou os primeiros vídeos, eu sempre gosto de ressaltar que o meu trabalho é pautado em fontes, em uma bibliografia séria e adequada e, principalmente, honestidade intelectual. Estamos aqui para debater de maneira séria e comprometida com a busca pela verdade. Embora na disciplina histórica seja praticamente impossível reconstituir 100% do que se passou, mas por conta da minha intenção de fazer um trabalho honesto, eu busco o máximo possível, certo? Então é com este intuito que eu dou boas-vindas aos novos inscritos. Vamos lá. Para a aula de hoje, é interessante perceber que ao longo da história do Brasil, um elemento é vital para o entendimento desse desenrolar de acontecimentos. Qual seria esse elemento? É entender a existência de uma certa instabilidade política, principalmente após a queda do Império. E por que eu estou falando isso? Só para que fique muito bem claro e você tenha a consciência sobre os acontecimentos. Por mais que o Império tenha caído, mas ele possuía uma unidade em torno dele, coisa que é quebrada com a proclamação. Então, a partir desse período, esse elemento de instabilidade política, ele será algo bastante recorrente na história política do país, certo? Então, no período anterior, por conta desta unidade política, e por mais que tivessem divergências, tivessem discussões, debates acalorados, mas existia uma coesão. E esta coesão é quebrada em 1889. Outro elemento a se destacar é a forte presença do exército brasileiro nos debates políticos a partir da proclamação. O exército se fará presente na República da Espada, se fará presente durante a Era Vargas, durante o intervalo da Era Vargas e principalmente na segunda metade do século, onde nós temos o nosso regime militar, certo? Então, esses dois fatores são essenciais para o entendimento da nossa aula e para que você possa aprender de maneira mais dinâmica e simplificada. Bem, por conta da quebra dessa unidade,
política e da sociedade como um todo, pois, como diriam grandes intelectuais como José Murilo de Carvalho, pautado pela ideia, do que Aristides Lobo disse, que o povo assistia a todos aqueles acontecimentos de maneira bestificada, ou melhor dizendo, bestializada. Então é possível constatar a não participação das camadas populares neste acontecimento histórico, certo? E vale notar que Deodoro era um militar que possuía uma certa lealdade para com o imperador, e por conta de algumas picuinhas, principalmente com o seu arqui-inimigo Silveira Martins, ele acabou passando para o lado dos opositores do regime, que estavam insatisfeitos, seja pela questão econômica, seja pela questão militar, e tornou-se o grande nome desse período, como o proclamador. Então temos a proclamação, 15 de novembro, e o período posterior a isto ficou conhecido como a República da Espada. Em um primeiro momento com Deodoro da Fonseca assumindo o governo, e posteriormente Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente. Durante o governo de Floriano, nós podemos destacar alguns acontecimentos relevantes, como, por exemplo, a Revolta da Armada, ocorrida no Rio de Janeiro entre 1893 e 1894, onde um levante da Marinha contra as forças governamentais suscitaram alguns conflitos entre a Marinha e as forças do governo, por meio de navios ali naquela região do Rio de Janeiro, certo? Então foi um acontecimento bastante relevante para esse primeiro período, principalmente porque a minha pesquisa de conclusão de curso foi em cima desta problemática, onde eu analiso o modo e a percepção de Joaquim Nabuco sobre este evento. Aqui fazendo um rápido parêntese, se tiver alguém que se interesse por biografias, o principal objetivo atualmente de realizar um trabalho biográfico é correlacionar o seu personagem histórico escolhido com o presente contexto de acordo com o recorte temporal e espacial. Mas sim, prosseguindo, então Joaquim Nabuco teve uma participação ali nesse contexto. E passado todo essa celeuma, esses conflitos, nós temos o fim dessa República da Espada e finalmente temos civis ocupando a cadeira presidencial do país. Prudente de Moraes, Campos Salles, dentre outros que mais tarde viriam a formar, até a década de 30 do século XX, o que ficou conhecido como República Oligárquica, ou República Velha, como queira chamar, onde foi um período onde essas elites regionais se digladiavam pelo poder e queriam obter prestígio, expandir seus domínios, suas influências, suas ideias como um todo, para a manutenção do seu poder. Nesse intervalo entre os governos civis e
a Era Vargas, nós temos algumas revoltas, como por exemplo a revolta da vacina, a revolta da chibata. Nós temos conflitos de cunho religioso, como a Guerra de Canudos, muito bem descrita por Euclides da Cunha. Temos o Contestado, na região sul do país. Temos a Revolta Federalista dos Maragatos. Temos essa série de conflitos que, à medida que eles vão acontecendo, eles vão dando novos significados para essas relações interpessoais dentro da sociedade, e também no que diz respeito à disputa de poder, certo? É muito interessante que, por exemplo, na revolta da chibata, os marinheiros reivindicavam melhorias ali no seu serviço, no seu dia a dia, e eram duramente penalizados. Revolta da vacina também, como em 1904, era uma coisa muito interessante, que as pessoas daquela época, principalmente os homens, era dito para eles que os agentes responsáveis pela aplicação iriam ter acesso às suas mulheres, às suas filhas, e acabou esse sentimento de invasão de privacidade, que também é um conceito que vem se construindo, acabou sendo um fator determinante para a eclosão do Levante. E também cabe ressaltar, né, que preste muito bem atenção. Eu estou fazendo uma análise histórica daquele período. E por mais que nós estejamos vivendo em um período que tenha essa questão de vacina, mas não tem nada a ver com o que eu estou falando. Eu estou falando do início do século XX, no Rio de Janeiro, revolta da vacina. Então não entenda como algo correlato, até porque, no mínimo, seria um anacronismo, coisa que todo historiador sério deve evitar. Enfim, depois de todos esses conflitos sociais, nós temos uma percepção de que o Estado brasileiro necessita remodelar o modo como a população enxerga esse novo modelo de fazer política. E como isso será feito? É sempre interessante notar que a figura da República é sempre associada ao modelo feminino, sempre está associado às mulheres, em especial a quem é aqui de Belém. Se você tiver a oportunidade de ir na Praça da República, você vai ver lá no centro dela que tem uma estátua da Mariane, que é essa representação simbólica da República, do que se pretende como um modelo político administrativo eficaz segundo a visão da época. Outra coisa que os republicanos tentam formatar na sociedade é a figura de Tiradentes. Então, Tiradentes, que era mal visto no período anterior, ele é muito bem visto agora. Inclusive, pinturas, representações sobre ele são um modo de demonstrar certos valores em comum entre o modelo republicano e a população como um todo. Correto? Bem, nessa primeira parte temos a Primeira Guerra Mundial,
cuja participação do Brasil foi, digamos assim, usando um termo bem eufemístico, um tanto desastrosa. Os alemães bombardearam alguns submarinos e o governo brasileiro não teve condições de revidar a altura, certo? Basicamente essa foi a participação brasileira no que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial, que na época era conhecida como a Grande Guerra. Mas um parêntese, para nós historiadores, né, isso fica muito evidente, mas para a população comum como um todo, é interessante analisar esse detalhe. Todo período que possui um nome, esse nome geralmente é dado pelo período posterior. Então, durante o início do governo civil até a Era Vargas, ninguém chamava a República de República Velha, certo? Esse nome foi dado por gerações de pensadores, historiadores, intelectuais da geração futura, certo? Outro exemplo clássico, Idade Média. Quem deu esse nome foram os renascentistas. Ninguém na Idade Média chamava o período com esse nome, certo? Então, basicamente, essa primeira etapa, temos na década de 20 a Semana da Arte Moderna, temos a formação do Partido Comunista em 1922 e também outro aspecto interessante a se notar é aquilo que ficou conhecido como política dos governadores. O que consistia essa política? Tínhamos os governadores, por um lado, e os membros das casas legislativas do outro. Ou seja, essa política consistia em um apoio mútuo entre si, entre essas duas partes. Ou seja, na época de eleição, um ajudava o outro a se eleger e, posteriormente, após o fim da eleição, outro conceito também que ficou conhecido como governabilidade. Então, esses conceitos se correlacionavam para como eu posso dizer para vocês, esse desenvolvimento natural da política brasileira naquela época, certo? Uma ajuda mútua entre essas partes. De um lado, congressistas, de outro, governadores. E também temos a política do café com leite entre Minas Gerais e São Paulo. Política esta que será fundamental para entender o que se passou, pois como ela ocorria. Existia uma espécie de revezamento entre esses dois estados na presidência da República. Ora Minas Gerais, ora São Paulo. Entretanto, quando se aproximava a década de 30, chegaria a hora de Minas Gerais se lançar o seu candidato. Entretanto, São Paulo não cumpriu a sua parte no acordo e lançou Júlio Prestes. Naturalmente, por se tratar de acordos políticos, gerou uma série de consequências, inclusive a base da Revolução de 30, onde oligarquias rivais se unem contra o estado de São Paulo. E o principal nome
dessa organização rival estaria aglutinada no nome de Getúlio Vargas. Não apenas Getúlio Vargas, né, mas também como João Pessoa, que foi assassinado no seu estado, e com isso o Getúlio Vargas, através de uma junta governativa, assume o poder na década de 30 para constituir assim o que ficou conhecido posteriormente como a Era Vargas. Durante a Era Vargas, que se estenderia até a década de 50 com um pequeno hiato dentro desse recorte temporal, ficaria marcada para a história do Brasil para sempre, pois, em termos administrativos, certos costumes, certas normas estão em vigor até hoje, certo? Então, Getúlio Vargas era um homem que sabia lidar com as massas, ficou conhecido como o caudilho, uma espécie de caudilho. O que seria o caudilho? É aquela figura carismática, populista, que fala o que as pessoas querem ouvir de maneira demagógica. Lembre-o, ele ficou conhecido como o pai dos pobres. Então, obviamente, São Paulo não gostou do rumo desses acontecimentos e no ano de 32 temos a revolta constitucionalista, liderada por esse Estado. Certo? E digamos que São Paulo estava o Estado estava um tanto abatido por conta da tomada de poder. Então, quando se fala nesse evento, sempre vem à tona aquela sigla MMDC, que são as iniciais dos 4 homens que são a representação dessa revolta constitucionalista. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, correto? Vale notar que Getúlio Vargas, para dar conta de governar um país com dimensões continentais, nomeou uma série de interventores para os estados. E por conta dessa política, inclusive após a revolta ser derrotada, o calibre que as polícias teriam acesso seria diminuído. Até hoje existem alguns reflexos sobre isso, como um meio de controle social. Ou seja, ninguém vai se debelar, ninguém vai falar nada, ninguém vai se revoltar contra o governo. Certo? Em 34 temos uma nova Constituição. Em 37, a ditadura do Estado Novo, certo? Onde, aí sim, de maneira escancarada, Getúlio Vargas comanda o país, inclusive com aspectos que valem uma análise mais detalhada, como a existência do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, uma série de eventos que hoje são impensáveis, como a queima de livros, perseguição ferrenha de adversários, entre outras medidas. Nesse período também ocorre a intentona comunista,
liderada por Luiz Carlos Prestes, um levante que percorre o país em prol de organizar, ou melhor dizendo, tentar organizar uma revolução socialista no país. Entretanto, ela falhou, não teve êxito por conta das dimensões territoriais do país. Certo? Então, finda o Estado Novo, temos, mais uma vez, como eu falei no início da aula, nós temos a presença do Exército, temos na presidência Eurico Gaspar Dutra, e por conta disto, algumas noções são alteradas no rumo político do país. Entretanto, quando Vargas sai dessa vida pública nesse intervalo, ele é convencido por um conhecido jornalista da época, muito influente, cujo nome é Samuel Weiner. Então, lá na sua fazenda, no Rio Grande do Sul, Getúlio é convencido a retornar e, por meio do voto, ele assume novamente a presidência. Teve o seu fim de maneira trágica, com um tiro no coração, deixou uma carta onde o principal trecho é muito conhecido: saio da vida para entrar para a história. Então, basicamente é isso. Claro que a era Vargas é um período que demanda uma atenção, um estudo muito bem detalhado, mas como se trata de uma aula abrangente, que eu busco apenas dar uma pincelada, como dizem por aí, do conteúdo, eu não irei aprofundar o estudo sobre isso. E após o suicídio de Vargas, após esse episódio, nós temos o governo de Café Filho, que foi uma espécie de governo tampão, até que Juscelino Kubitschek foi alçado ao posto de presidente. E nesse período nós temos aquele famoso projeto que na minha época de faculdade eu brincava, né, que o pessoal ia aprender a matéria ao estilo JK. Seriam 50 anos em 5, correto? Então, esse plano desenvolvimentista para o país acaba ganhando um corpo dentro da estrutura política, certo? Temos também a mudança de capital, temos Brasília, um quadradinho ali no centro-oeste, onde esse poder político federal estaria assumindo suas posições e seu trabalho no que diz respeito à política nacional. Só um rápido parêntese que eu esqueci de mencionar anteriormente, mas diferentemente da Primeira Guerra Mundial, na Segunda, o Brasil teve um papel muito importantíssimo, muito importante mesmo, pois a nossa FEB, a Força Expedicionária Brasileira, teve um desempenho bastante satisfatório frente às forças do nazifascismo, inclusive com uma célebre vitória, certo? Então, mais uma vez, o nosso exército presente nos acontecimentos relevantes do país. Então, por hoje, encerramos mais esta etapa. Para a próxima aula eu irei falar sobre os acontecimentos
do país dos anos 60 até os dias atuais. Eu espero que você tenha gostado da aula, espero que ela tenha sido satisfatória, que você possa apreciar o conteúdo com calma, e eu peço que, se puder, compartilhe o vídeo, curta, deixe o seu comentário, deixe a sua crítica, a sua sugestão, e assim nós iremos construir um diálogo saudável acerca dessa disciplina tão importante para todos nós e que sempre estará presente em nossas vidas. Até a próxima!